dos Três Poderes, escoltada inclusive por cavaleiros. Aí o capacete de Ayrton Senna, o tricampeão mundial, que é homenageado pelos tetracampeões. Uma grande multidão se reúne na Praça dos Três Poderes, na frente do Palácio do Planalto, onde os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, vão homenagear os atletas tricampeões do mundo. Eles vão receber a Cruz do Mérito Desportivo. O trajeto do aeroporto até a Praça dos Três Poderes durou 2 horas e 15 minutos, porque muita gente, mas muita gente mesmo, veio para as ruas. O Gilmar está aí registrando a multidão que saúda os atletas brasileiros. Não houve cordão de isolamento que aguentasse, todo mundo correndo atrás dos carros de bombeiros que transportam a seleção até a Praça dos Três Poderes, que está cheia. O policiamento do aeroporto foi deslocado para a Praça dos Três Poderes e o Aeroporto Internacional de Brasília está praticamente ilhado. Ninguém entra, ninguém sai, porque existe muita gente esperando pela volta da seleção. Aí Branco demonstrando um pouquinho de cansaço, afinal vieram em pé no carro de bombeiros, o mesmo carro de bombeiros que há 24 anos transportou os tricampeões do México. Lá em cima, na rampa, está o presidente Itamar Franco, que vai dar a Cruz do Mérito Desportivo aos atletas tetracampeões do mundo. Com ele estão os presidentes do Poder Judiciário, o presidente do Supremo, da Câmara e do Senado, e mais o atleta Nilton Santos, bicampeão de 62, que foi convidado a participar desta cerimônia oficial. Mas antes da cerimônia oficial, os atletas receberam uma grande homenagem de uma grande multidão de Brasília, das cidades satélites, de Goiás, que desde meio-dia esperavam a seleção canarinho, que estava prevista, cuja chegada estava prevista para 1h da tarde. Chegou com atraso, e o atraso aumenta, mas o cerimonial parece que vai reduzir o tempo da entrega de medalhas. Depois eles voltam para o aeroporto de ônibus pela Avenida das Nações, a fim de não atrasar ainda mais a chegada ao Rio de Janeiro. Aí a Praça dos Três Poderes, totalmente lotada de gente que aguarda há muito tempo. Nós voltaremos a qualquer momento. De Brasília, Alexandre Garcia. Daqui a pouco, as homenagens aos tetracampeões em Brasília. E a seguir, a produção de moedas está acelerada para resolver os problemas de troco. Entrega de medalhas aos atletas brasileiros que estão dando autógrafos, tirando fotografias no topo da rampa do Palácio do Planalto. Todos eles subiram a rampa, está aí o capitão Dunga conduzindo a taça, a Copa do Mundo. O tetracampeão Dunga, o capitão da equipe brasileira. A Praça dos Três Poderes está cheia de gente, inclusive gente que está tomando conta da própria rampa. Aí o presidente da República cumprimenta os integrantes da delegação brasileira. Serão entregues 45 medalhas. A Ordem do Mérito Desportivo foi criada para homenagear os atletas, os desportistas que tiverem projetado o nome do Brasil. E é por isso que os jogadores brasileiros estão recebendo essa homenagem hoje. O presidente da CBF está apresentando os jogadores ao presidente da República. Aí Bebeto, aí uma tomada de cima em que a gente pôde ver em toda a extensão a rampa do Palácio do Planalto, em cujo topo os atletas estão sendo cumprimentados pelo presidente da República. Romário, o melhor jogador da Copa do Mundo, recebeu agora os cumprimentos do presidente. Logo depois vai haver a entrega de medalhas e está previsto que o capitão Dunga vai erguer a taça do parlatório do Palácio do Planalto, mostrando ao povo, num gesto simbólico, mostrando que a taça é do povo, que a taça é do povo brasileiro. Nós voltaremos a qualquer momento. De Brasília, Alexandre Garcia. A festa da seleção.
Neste momento está sendo executado o hino nacional brasileiro, o mesmo hino que os atletas ouviram antes de cada jogo, que levou ao tetracampeonato. Ao lado do presidente, o capitão Dunga ouve o hino nacional brasileiro. Os atletas cantam com vibração redobrada, com certeza. Depois de ter recebido esse grande apoio da multidão que se reúne na Praça dos Três Poderes em Brasília. A praça que significa a reunião do governo da República, junto ao Congresso, ao Supremo e ao Palácio do Planalto. Os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo e da República já se colocam para iniciar a cerimônia de entrega da Cruz do Mérito Desportivo a 32 integrantes da seleção da delegação brasileira e a Medalha do Mérito Desportivo a 13 integrantes da delegação brasileira. Ricardo Teixeira, presidente da CBF. O locutor oficial chama o presidente da CBF para receber a medalha, a Cruz do Mérito Desportivo. Depois dele, será o chefe da delegação, Mustafa Majur, e aí o técnico Carlos Alberto Parreira, seguido de Zagallo, um legítimo tetracampeão, participou 4 vezes nessas 4 vitórias. O presidente da CBF recebe a Cruz do Mérito Desportivo. Mustafa Constorce Gofar Majzoub, chefe da delegação. É o chefe da delegação brasileira recebendo a Cruz do Mérito Desportivo. Carlos Alberto Gomes Parreira, técnico. Aí a reação do público, aplauso ao técnico Parreira, ao técnico tetracampeão do mundo. Mário Jorge Lobo Zagallo, coordenador técnico. Esse é o mais legítimo tetracampeão. Ele participou dessas 4 vitórias brasileiras. Lídio Toledo de Araújo, médico. Dr. Lídio Toledo, que também participou de todas. Moraci Vasconcelos Santana. Nós voltaremos a qualquer momento com a continuação dessa homenagem. De Brasília, Alexandre Garcia. Já foram entregues medalhas a Bebeto, Branco, Cafu, Dunga, Gilmar, Jorginho, Leonardo, Márcio Santos, Mauro Silva, Aldair, Mazinho e agora Aldair. Luiz Antônio Correia da Costa, Miller. Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento. Paulo Sérgio. Dunga, ao receber a medalha, ergueu a taça mostrando-a para o povo. Ele vai repetir esse gesto no parlatório daqui a pouco. Raí Souza Vieira de Oliveira. Raí. Ronaldo Rodrigues de Jesus. Ronaldão. Ricardo Roberto Barreto da Rocha. Ricardo Rocha. O próximo vai ser Romário. Aí vem Romário. Romário de Souza Faria. Romário. Olha a vibração do povo. Olha aí, uma pose especial. Vai ser entregue daqui a pouco a Ronaldo e a Tafarel. Nós voltaremos a qualquer momento. De Brasília, Alexandre Garcia. A seguir,
a festa do povo atrás dos heróis do Tetra. E daqui a pouco, o apostador que embolsou uma fortuna com o Tetra do Brasil. Eles esperavam a chegada dos tetracampeões na Praça dos Três Poderes. Por causa do calor, muita gente desmaiou. Pouco antes do avião da vitória aparecer nos céus, uma surpresa. Um torcedor se exibe perigosamente no alto do mastro da bandeira, a mais de 100 metros de altura. Surge o DC-10, escoltado por 4 caças da Força Aérea. Ele faz um sobrevoo em torno do eixo monumental. O avião toca o solo. Pouco depois, 2 bandeiras brasileiras surgem da cabine de comando. Uma delas, à esquerda, é agitada pelo craque da Copa, Romário. O povo aplaude, grita e samba no terraço do aeroporto. Dunga é o primeiro a surgir de dentro do avião carregando o troféu. Ele desce a escada junto com Parreira. Mais atrás, Zagallo e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Os jogadores se dividem em 3 carros dos bombeiros. No primeiro, Dunga, Parreira, agora com o capacete de Ayrton Senna, e o preparador físico Moraci Santana. Vai começar a jornada de 20 quilômetros do aeroporto até o Palácio. Começa a escurecer na capital do país. A multidão ocupa todo o eixo rodoviário sul. O cortejo avança lentamente. As pessoas agitam bandeiras e gritam, até uma grande lua aparece no céu do Planalto para saudar os tetracampeões. Voltamos mais uma vez a Brasília com Alexandre Garcia. Já terminou a entrega de medalhas à delegação brasileira. Foram entregues 45 medalhas do mérito desportivo. As medalhas do mérito desportivo são entregues a todos aqueles que contribuem para melhorar a imagem do Brasil no exterior. E aí, nesse momento, Branco e o presidente, mais Dunga, se dirigem ao parlatório do Palácio do Planalto. É o momento mais importante da parte oficial da homenagem que os atletas brasileiros recebem na capital do país. Antes disso, receberam uma grande homenagem, uma grande multidão que veio de Brasília, dos arredores, e invadiu as ruas e fez com que os atletas demorassem 2 horas e meia no trajeto entre o aeroporto e o Palácio do Planalto. Aliás, o aeroporto de Brasília está extraoficialmente interditado, porque as pessoas que estão lá continuam aguardando a volta da seleção e não arredam pé. Aí os atletas se dirigem ao parlatório, à tribuna do Palácio do Planalto, a tribuna externa, para que sejam saudados pela multidão que se comprime na Praça dos Três Poderes, a praça que é rodeada pelos símbolos dos poderes da República, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Este é o momento mais alto da homenagem oficial que os atletas recebem. As pessoas atiram camisetas, camisas verde e amarelas, camisas amarelas para receberem autógrafos dos atletas. Aí Branco, o presidente Itamar Franco, conversa com os jogadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e principalmente os tetracampeões do mundo. Lá em cima, mostrando para o povo brasileiro a taça que é de todo mundo, a taça que é de todos do Brasil, a taça que a torcida brasileira ajudou a conquistar. Todo mundo esperando o gesto do capitão Dunga de erguer a taça. Ele não ergueu ainda. Uma bandeira brasileira é jogada para Romário. Olha aí, esse é o gesto. A taça é nossa. Esse é o gesto dos tetracampeões do mundo de futebol. Vibração em Brasília, vibração no Brasil inteiro. O bicampeão Nilton Santos acompanha os atletas tetracampeões. Olha aí, mãos dadas de novo, o símbolo da união. A união que fez a força, que levou a conquista persistente, suada,
desse tetracampeonato mundial de futebol. A vitória da garra brasileira. O Zagallo, tetracampeão, legítimo tetracampeão, mostrando a taça para o povo brasileiro. Olha aí, os atletas vibrando com o povo. O povo que lota a Praça dos Três Poderes. O povo da capital do Brasil, da capital do país tetracampeão do mundo de futebol, esse título inédito. Os atletas vão se despedindo da multidão, vão se retirando do parlatório. A vibração do público, a vibração legítima do público, legítima, merecida. Festa na capital do país. Festa aos atletas tetracampeões do mundo. Os atletas brasileiros vão voltar ao Aeroporto Internacional de Brasília de ônibus pela Avenida das Nações, num percurso estimado em 20 a 25 minutos, na tentativa de diminuir um pouco o grande atraso que já tem a chegada ao Rio de Janeiro, onde novas homenagens esperam os atletas brasileiros. O povo está aí vibrando com a música da Rede Globo, que acompanhou esse tetracampeonato e ajudou a estimular todo mundo, a dar força, garra a esses atletas que com persistência e trabalho venceram essa Copa. Foi uma taça ganha na raça, mostrando que para tudo é preciso trabalho, é preciso persistência, é preciso garra, é preciso vontade. E os atletas brasileiros estão dando esse exemplo. Estão projetando o Brasil no mundo, como nenhuma propaganda oficial consegue fazer. Aí a vibração de gente de todas as idades, a vibração justa do povo brasileiro aqui na capital do país. Esse poço d'água aí que foi construído na frente do palácio não conseguiu conter a multidão que entrou, atravessou e está lá junto à rampa, como esteve junto aos carros de bombeiros, depois de romper os cordões de isolamento, acompanhando o desfile pela capital do país, pelo eixo monumental, pelo eixo rodoviário sul. Aí os ônibus que vão transportar os jogadores de volta ao aeroporto. Eles vão voltar por outro percurso, pela Avenida das Nações, onde estão as embaixadas dos países que disputaram com o Brasil essa Copa do Mundo. Parece que há um simbolismo em tudo, inclusive nessa partida, nessa volta através da Avenida das Nações, em que os tetracampeões fazem o último desfile na capital do país, através das embaixadas que representam os países que disputaram essa Copa do Mundo. Aí os jogadores no saguão do Palácio do Planalto. Neymar, Romário, Zagallo. Mazinho teve a gravata ajeitada. Tanta agitação.
tanta vibração. Muito bonito. A seleção merece. Graças a você, Bongo. Nós temos essa. Olha aí, Gilmar satisfeito. Muito obrigado, senhor Bongo. Você. E daqui a pouco os atletas embarcam de volta ao Rio de Janeiro, onde mais homenagens serão prestadas à seleção tetracampeã do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. A seguir, mais festa no embalo do Tetra. E o apostador que acreditou no Brasil e ficou rico. R$1 milhão. Ele arriscou tudo no Brasil. O pênalti perdido por Baggio custou caro à Itália, fez a festa dos brasileiros e rendeu uma pequena fortuna a um apostador sozinho na Inglaterra, cerca de $600 mil, mais ou menos R$560 mil. A aposta acumulada foi feita em vários times de futebol e cada vez que o apostador acerta, o prêmio se multiplica. O apostador milionário e sortudo mora nesta casa de 5 quartos em Birmingham, a quase 200 quilômetros de Londres. Mr. Fitzpatrick, o apostador, tem 37 anos, é um empresário bem-sucedido. Fatura cerca de $15 milhões por ano exportando flores por toda a Europa. E foi em setembro do ano passado, há quase um ano, que ele apostou 8 mil libras, o equivalente a mais ou menos R$12 mil, na vitória do Brasil. O senhor acha que teve muita sorte? Além da sorte, apostei e acertei no futebol arte da melhor seleção do mundo. O irlandês reconhece, graças a Romário e a Baggio, faturei o maior prêmio da Copa. E brinca. Obrigado, Romário. Thank you, Romário. O torcedor fica triste porque a seleção não vai passar por São Paulo, mas faz um apelo e ainda tem esperança de receber os tetracampeões. São Paulo estava se preparando para mais uma super manifestação popular. Na cabeça de uma boa parte dos paulistanos, se é aqui que está o futebol mais poderoso do país tetracampeão, é aqui que deveria acontecer a maior de todas as festas de boas-vindas. Mas a vontade ficou só no sonho. Acho que o povo de São Paulo merecia isso também, né? Eu acho que o nosso presidente devia ter lutado para eles passarem por aqui. São Paulo queria homenagear os jogadores. E São Paulo se sente decepcionada com os dirigentes da CBF, porque São Paulo tem o maior número de jogadores, o maior número de clubes, e é o que mais contribui financeiramente para a CBF. A não presença da delegação em São Paulo frustra os torcedores paulistas, né? Mas nós vamos fazer uma homenagem para os jogadores paulistas na primeira oportunidade. E voltamos a Brasília ao vivo com Alexandre Garcia. Depois de uma breve pausa no saguão do primeiro andar do Palácio do Planalto, os jogadores tetracampeões do mundo estão embarcando nos ônibus que os levarão de volta ao Aeroporto Internacional de Brasília. Está havendo muito trabalho para a segurança, porque os jogadores param, dão autógrafos, a multidão está gostando, já cercou os ônibus, e um a um os atletas vão embarcando, mas muito lentamente. Do Palácio do Planalto para o aeroporto são mais ou menos 25 minutos, de modo que o avião vai decolar por volta de 9h30 da noite. O percurso de avião de Brasília para o Rio de Janeiro dá 1h15, 1h20. Assim, a chegada no Rio de Janeiro vai ser depois de 10h30 da noite, 15 para as 11. Os ônibus já começam a se movimentar em direção ao Aeroporto Internacional de Brasília, terminadas as homenagens na capital do país. De Brasília, Alexandre Garcia. A seguir, o voo do Tetra até o Brasil. O pagode e a alegria dos jogadores e dirigentes na viagem de volta. Internacional do Rio fala ao vivo a repórter Sônia Bride. A seleção brasileira vai desembarcar nessa área reservada do Aeroporto Internacional do Rio. Os torcedores não podem entrar, mas já são milhares na avenida de acesso ao aeroporto. Na pista onde chega o voo do Tetra, 3 carros do Corpo de Bombeiros, enfeitados de verde e amarelo, já estão esperando. Só 2 vão ser usados para levar os jogadores e a comissão técnica. O outro, bom, esse fica à disposição do Romário, para o caso de ele querer realizar o desejo de chegar à Vila da Penha em cima do caminhão dos bombeiros. Sônia Bride, do Rio de Janeiro.
Foram quase 12 horas de descontração e alegria. Você vai ver agora imagens de dentro do avião que trouxe os tetracampeões para casa. Fim de tarde de ontem na Califórnia. O DC-10 da seleção levanta voo do aeroporto de Los Angeles, deixando a terra da Copa para trás. Zinho, Márcio Santos, Viola, Gilmar e Bebeto comandam o primeiro pagode a bordo. A hora é de descontração. Cada um procura alguma coisa para fazer e passar o tempo. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, brinca com o lateral branco que segura a taça FIFA. A tripulação fala da alegria do voo da vitória, que teve uma comemoração especial. O voo não podia ser melhor. Ótimo, o pessoal todo comemorando. Esse aqui é o nosso flight engineer. E ele está, além de estar trazendo o caneco do Tetra, ele está fazendo anos hoje, 55 anos, e é o último voo dele, quer dizer, fechando com chave de ouro. Tetra. Além de tudo isso, estou tremendamente honrado com o que estou fazendo. O coordenador técnico Zagallo não esconde a felicidade. Atenção para nós viemos, agora é o voo do Tetra. Esse é o voo. O atacante Viola era um dos mais animados. Ele usou uma musiquinha para mandar um recado. Vê se me escala, um café na sua sala, só pra ver se a gente embala, um chamego sem dormir, chama Viola. E o voo foi todo assim. Alguns brincando, outros aproveitando o tempo para ler. Mas a maioria queria mesmo era pagode. O dia amanhece no Brasil e o voo vai terminando. A pedido dos jogadores, o avião dá algumas voltas a mais sobre o Recife. A delegação queria sobrevoar a praia de Boa Viagem para ver a festa que os pernambucanos tinham preparado. O torcedor brasileiro levou para as ruas onde a seleção passou todo o carinho que estava guardado no coração desde os primeiros dias da Copa. Boa noite. Boa noite. Jornal Nacional.